Olá, família lá do B, tudo bem com vocês? Espero do fundo do coração que sim. Eu tava morrendo de saudade. Acredito que agora eu não vou mais ter problema. Finalmente chegou o PC novo e essa vez é uma marca decente. Então vamos torcer para que as coisas agora fluam. Eu quero começar já pedindo, desculpas para vocês por causa da minha voz tá meio ruinzinha. Mas vocês sabem que a coisa aqui comigo é um pouco complicada na questão imunológica. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é um canal onde a gente vai conversar e tentar destrinchar mistérios da vida, da mente e procurar chegar o quanto mais perto para desvendar toda essa doideira. Eu sou Fabiana e fico muito feliz de estar aqui com vocês novamente. Hoje a gente vai conversar sobre um caso que é um dos casos mais emblemáticos da história do nosso país. Ele ocorreu no ano de 1973 e até hoje ele está sem solução. Que é o sequestro do menino Carlinhos. Carlos Ramírez da Costa ainda permanece e com certeza sempre vai permanecer nas mentes daqueles que já conhecem a sua história. Mesmo que isso tudo tenha ocorrido há muito tempo, na verdade bem antes de eu nascer, quem já ouviu ou quem vai ouvir agora, vai ser bem difícil de tirar da mente os horrores que essa família passou. O Carlinhos nasceu no dia 21 de julho de 1963. No bairro de Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Portanto, quando ocorreu seu sequestro, ele estava com 10 anos. Carlinhos é subtraído de dentro da sua própria casa e debaixo da vista de praticamente a família toda. Embora esse caso ainda siga sendo considerado um grande mistério, existe muitas especulações, como quase em todos os casos, porém uma delas é extremamente perturbadora. Eu tô sempre comentando com vocês e a gente tem a impressão às vezes de que as coisas estão piorando, porque hoje as notícias chegam rapidamente pra gente, porém isso não é verdade, gente. Não percam a esperança, as coisas não estão piorando, não, estão sim melhorando. E agora, com a tecnologia, além da gente ter as informações que chegam bem mais rápido pra gente, também tem a facilidade nas investigações, por causa das câmeras de segurança, câmeras de celulares. Então essas coisas estão facilitando muito e vão acabar cada vez mais inibindo os meliantes de cometerem tais atos. Porém, o caso do Carlinhos foi algo assim tão absurdo que mesmo em tempos onde não se existia mídias sociais, tudo que a gente contava era com jornais, revistas e telejornais, a repercussão do caso foi absurda e foi no país inteirinho e no exterior. O Carlinhos, ele era um dos 7 filhos da dona Maria da Conceição Costa Ramírez e do seu João Costa Ramírez. Carlinhos era o 5º filho do casal. Depois dele ainda tinha mais 2 irmãozinhos mais novos. O pai do Carlinhos, o seu João, ele era empresário, proprietário da farmacêutica Unilabor. Quando a gente ouve isso, ou até mesmo ouvia isso, a gente imaginava que ele era um empresário extremamente bem-sucedido, porém, nem sempre a palavra empresário está ligada à prosperidade e abundância. Vai depender muito de como a pessoa administra os seus negócios. E os negócios da Unilabor não estavam lá andando muito bem, não. Estavam de perna bem bamba. No dia 2 de agosto, por volta assim das 8h30 da noite, na época, inclusive, era muito comum as pessoas assistirem, as novelas das 8. E na época, estava passando os últimos capítulos da novela Cavalo de Aço. Então a família estava praticamente toda na sala, juntos, assistindo a essa novela, que era a Dona Conceição e mais 4 de seus irmãos. Os 2 irmãos caçula estavam junto com o pai,
que tinha ido fazer uma entrega. Ele tinha levado também as crianças já durante o dia para passar o dia no trabalho com ele. Então à noite ele vai fazer essa entrega junto com um funcionário, que eu já explico melhor para vocês quem é ele. E na casa estavam Dona Conceição com seus 5 filhos. Ninguém sabe dizer o horário exato. Hoje é mais comum, porque como muita gente fica com o celular nas mãos, a gente está sempre de olho no horário e acaba sabendo com mais exatidão o horário em que coisas assim ocorrem. Na época não era muito comum. Sabe-se que era por volta das 8h35 da noite, por causa da programação. O que acontece? De repente, todas as luzes da casa se apagam. A Dona Conceição nota que do lado de fora da casa parece que tem alguma claridade. Então ela abre um pouquinho a cortina, dá uma espiada pela janela, os outros filhos vão atrás. Antigamente era assim, tudo que a mãe ia fazer levava os rabichos todos atrás, mesmo que ela não chamasse. Pela fresta da cortina, ela consegue notar que as casas da vizinhança todas estavam com luz, menos a casa dela. Nesse momento, não deu tempo nem dela pensar muito, já entra um homem armado e ele anuncia um sequestro. Ele diz que quer a criança mais nova que está lá na casa. Tranca todo mundo dentro do banheiro e leva o Carlinhos embora. Aqui a gente tem uma pequena inconsistência que depois a gente vai ter plena certeza. O bilhete de resgate, o que já leva a gente a crer que a pessoa que entrou lá sabia que a família não tinha telefone, é entregue, dito, nas mãos da mãe. Depois descobrimos que na verdade foi entregue nas mãos da irmã mais velha, a Vera Lúcia. Nesse bilhete continha o pedido de resgate com valor. E no dia seguinte, esse bilhete já foi publicado no jornal O Globo, que então era o mais lido em todo o país. Esse é um grande motivo da repercussão desse caso ter sido tão imensa, tão absurda, que até hoje as pessoas não se esquecem do que aconteceu. E sem contar que ele foi subtraído de dentro da sua própria casa. Como eu disse, apesar de empresário, não sabendo administrar o dinheiro, isso só vai te dar um certo status. Então o seu João, ele abre o jogo para a mídia, fala que ele não tem dinheiro para aquele resgate e a população em massa começa a se mobilizar para fazer o levantamento do montante que eles tinham pedido para que eles pudessem pagar o resgate e ter o Carlinhos de volta. Afinal de contas, no bilhete, esse pedido de resgate era para ser pago 2 dias depois. Então, assim, eles teriam 48 horas para conseguir o dinheiro, que era um valor de 100 mil cruzeiros. Devido à grande comoção, é aberta então uma conta corrente e todas as pessoas que queriam colaborar era só ir e fazer o depósito, e em 2 dias eles ainda não tinham conseguido todo o montante para fazer o resgate. Então o que é feito? É montado, eu não sei se na época também chamava assim, mas hoje nós chamaríamos de força-tarefa. O lugar onde era para esse dinheiro ser deixado era muito próximo à residência deles. E no bilhete falava que era para o seu João deixar o dinheiro e seguir depois para um outro lugar que o Carlinhos estaria lá esperando. Aí ele leva a mala com um monte de papel picado e um pouco de dinheiro em cima. Obviamente que a polícia fez um trabalho de investigação que a gente sabe não foi grande coisa. Eles montaram essa força-tarefa de uma forma muito teatral, circense até, gente. Era um local que não tinha muita movimentação. E eles colocaram lá pipoqueiro, casais namorando. Era óbvio que qualquer idiota que conhecesse aquele lugar e visse aquela movimentação saberia que aquilo tudo era armado, que aquilo lá eram todos policiais disfarçados. Então, o dinheiro não é pego por ninguém e, consequentemente, o Carlinhos não é devolvido.
Uma das principais e primeiras suspeitas recai sobre a mãe do Carlinhos, que, de acordo com a mídia, teve um comportamento muito exagerado diante do sequestro do seu filho. Aí eu me pergunto, né, o que seria um comportamento correto diante do sequestro de um filho dentro de casa ou em qualquer outro lugar que seja? Ela estava apavorada, em pânico. E isso é muito mais do que extremamente compreensível. Agora, na minha opinião, é de se esperar que uma mãe que perde um filho haja exatamente dessa maneira. De onde e de quem partiu esse absurdo, ninguém sabe ao certo. Porém, eu tenho uma desconfiança que daqui a pouquinho eu conto para vocês. Obviamente, o caso do Carlinhos foi apresentado no Linha Direta, que foi o programa mais famoso, que mais disseminava esses crimes, principalmente hediondos. Deixava também contatos, tudo que era necessário para que as pessoas, para que a população pudessem ajudar. Eu sempre falo, né, gente, denunciou um crime, não deixa a polícia investigando sozinha, faz sua parte. Desde aquela época, esse programa mostrava justamente isso, a importância que é de você não colocar o problema só na mão da polícia e esquecer e achar que eles vão resolver tudo. Pode até ser corrupção, corpo mole, mas a gente sabe que se hoje a polícia ainda é desfalcada tanto de profissionais quanto de tecnologia, vocês calculem em 73. No programa, a Dona Conceição é entrevistada e ela conta que era uma quinta-feira chuvosa, mas não uma chuva assim muito absurda. E o Carlinhos estava vestindo somente uma bermuda azul. E os outros irmãos que estavam com ele eram a Vera Lúcia, a mais velha, que foi quem, na verdade, recebeu o bilhete da mão do sequestrador. A Vera, na época, estava com 15 anos. Tinha a Carmen, com 14 anos. O Eduardo, de 13. E o João, de 11 anos. Ela conta que o homem que invadiu a casa era negro. Ele estava com uma camiseta vermelha e um lenço amarrado no rosto, onde aparecia só os seus olhos, cabelo, e ele tinha um cabelo black power. A diferença de idade entre todos eles não era muito grande, principalmente entre o Carlinhos e o João. Porém, o homem sabia muito bem que o Carlinhos era o mais novo que estava na casa naquele dia. Então ele segura o Carlinhos pelo braço e tranca todo o resto da família no banheiro. Seu João, que estava fazendo entrega em Copacabana, chega praticamente junto com o momento em que esse homem está levando o Carlinhos embora. Os dois filhos que estavam com ele eram o Roberto, de 8 anos, e a Luciana, a caçulinha, de 3. O bilhete tinha muitos, mas muitos erros de português. Depois de ter sido estudado, chega-se à conclusão de que aqueles erros de português, eles eram feitos de propósito para confundir, para atrapalhar, atrasar a investigação. Uma coisa em relação a esse bilhete, muito importante, é o seguinte: esse exame que foi inicialmente realizado no bilhete, ele é conhecido como grafologia. Ele vai falar mais a respeito de como é a personalidade da pessoa e tal. A questão é, já existia há muito tempo o exame de papiloscopia. Perguntem para mim se foi feito, gente, um exame de papiloscopia naquele bilhete que foi entregue nas mãos da Vera Lúcia por um homem que não estava usando luvas. Se eles tivessem conseguido identificar ali a impressão digital, essa coisa não teria tomado a proporção que tomou e não teria destruído a vida dessa mãe e dos irmãos durante todo esse tempo. Como eu disse anteriormente, no bilhete era pedido um montante de 100 mil cruzeiros, que hoje, convertendo, daria assim, sei lá, em torno de 400, 500 mil reais.
Junto com o seu João e com as crianças, vocês lembram que eu tinha comentado que tinha um funcionário que estava auxiliando ele nessas entregas lá em Copacabana. Esse homem, ele era uma espécie de assessor, de faz tudo para o seu João, que é o Abel Alves da Silva. Como eles chegaram, mas logo na sequência em que o sequestrador tinha saído, e a mãe estava desesperada na rua, gritando para todo mundo correr atrás do filho e tal, ele já percebe a movimentação e junto com o Abel, eles correm na direção que ela aponta que o homem tinha levado o Carlinhos. Mas ele, infelizmente, não encontra nada, não encontra ninguém. Na verdade, o que eles contam é que notaram que tinha um buraco em um muro e eles viram um vulto ali. Só que até eles subirem o muro, enquanto um subiu o muro, o outro colocou a cabeça lá no buraco, já não tinha mais nada, já não tinha mais ninguém. O bilhete continha os seguintes dizeres: aviso a você que a criança está em nosso poder e só o entregaremos depois de ser pago o resgate de 100 mil cruzeiros. Esse valor deverá ser em notas bem altas para que faça pouco volume e metido dentro de uma bolsa, que deve ser colocada em cima de uma caixa de cimento no cruzamento da Rua Alice, essa onde eles moravam, a família morava, com a Rua Dr. Júlio Ottoni, no dia 4 de agosto, às 2 horas da manhã. E lembrem-se que a qualquer reação, a vítima será liquidada. Observação: depois de deixar o dinheiro no local, siga em direção ao Rio Comprido e essa carta deverá ser devolvida no ato em que recuperarem a criança. Bom, assim que o seu João e o Abel correm atrás do bandido e não conseguem encontrar ninguém, um dos vizinhos já chama a polícia e quem chega para auxiliar lá nas investigações, na verdade vai liderar as investigações, é a 90ª Delegacia da Polícia Civil, que é o esquadrão que ficava mais próximo ali da região. O policiamento chega no local, logo na sequência os bombeiros também já chegam para começar a fazer as buscas, isso por volta das 9 da noite. Então foi rápida a ação deles. Acredito que boa intenção houve. Obviamente, a mídia também fica sabendo do ocorrido com bastante rapidez. A gente está cansado de saber que jornalistas têm fontes dentro da polícia. É uma coisa muito complicada da gente julgar, porque às vezes a mídia atrapalha, mas às vezes a mídia acaba ajudando muito em determinados casos. O que é mais um mistério da vida que quem sabe um dia a gente consiga compreender, né? Lembra que eu contei para vocês que saiu aí esse boato na mídia que o comportamento da mãe foi exagerado, que mais pra frente eu falaria quem eu acreditava ter sido o disseminador dessa notícia? Eu acredito ter sido o Celso de Martins Cerqueira, porque ele foi o primeiro jornalista a chegar na cena do crime. E como eu já falei para vocês em outros vídeos, muitas vezes eu não gosto de fazer um vídeo logo na sequência em que acontece algum crime. Eu prefiro esperar um pouquinho, ter um pouco mais de certeza para não falar asneira para vocês. Já a mídia não se preocupa muito com isso. A maior preocupação é o furo de reportagem, é ser o primeiro a dar a notícia, independentemente se essa notícia é verdadeira ou não, se essa notícia é consistente ou tem falhas. É o que acontece muitas vezes, porque a gente assiste um jornal, vê falarem uma coisa, no dia seguinte a gente vai ver sobre a mesma matéria e as coisas já mudaram da noite para o dia. Por que será? Porque eles querem dar a notícia primeiro, então eles falam até o que não sabem. Eu prefiro demorar um pouquinho mais para trazer para vocês quando eu estou falando sobre assuntos recentes e trazer fatos, trazer verdades. Por isso que muitas vezes eu levo uns dias para contar, para que vocês possam saber que no meu canal vocês vão ouvir apenas a verdade. Não vou inventar nada
para querer audiência, para querer sair na frente. As buscas vão seguindo assim até o começo da madrugada. Começo da madrugada seria algo assim entre meia-noite e 1 da manhã. Além da chuva, o escuro ia dificultar muito e eles recomeçam as buscas assim que o sol começa a nascer. Novamente entra aqui, gente, a falta de recursos que não só a polícia, mas também os bombeiros, as equipes de busca sofriam naquela época. Apesar da empresa não estar indo bem, do seu João estar com muita dívida, ele era um empresário muito conhecido. A Unilabor foi uma das maiores farmacêuticas do país. E claro que num caso desses, né, de um empresário, muitas corporações se envolvem para tentar resolver o mais rápido possível, principalmente por ter se tornado muito midiático. Então, além da polícia civil, da polícia militar, dos bombeiros, equipes de resgate, entra também na investigação o DOPS, que é o Departamento de Ordem Política e Social, a Delegacia de Vigilância Central e a Delegacia de Roubos e Furtos. Depois dessa tentativa, né, de resgate frustrada, de não aparecer ninguém para pegar o dinheiro e devolver o Carlinhos, começa-se a investigação. E essa investigação ela começa por uma clínica médica que ficava ao lado da casa da família, que era a clínica do Dr. Filizola. Ele era muito conhecido na época lá no Rio de Janeiro. Eles estavam querendo ampliar a clínica, fizeram uma oferta para comprar a casa, mas a família recusou. O primeiro suspeito a ser detido, e eu vou falar de bastante suspeitos, porque na verdade foram investigados cerca de 180 suspeitos, tá? Algumas fontes citam um pouco menos, outras citam um pouco mais. Então eu tirei aí uma média para falar para vocês. É o marceneiro dessa clínica, o Kleber Ramos. Não se fala muito bem o porquê deles chegarem nesse marceneiro, mas o que deu a entender é que ele já possuía antecedentes relacionados a esse tipo de crime. Mas o Kleber, depois de dar uma rápida entrevista para a polícia, ele já é liberado porque ele tinha álibis muito concisos da noite em questão, do horário em questão. O segundo suspeito foi um mecânico, amigo da família, o José da Silva. Ele foi intimado a comparecer na delegacia, porque mesmo sendo íntimo da família, círculo de amizade da família, há alguns anos atrás, ele vinha tido a prejudicar o seu João, que foi avalista dele na compra de um aparelho de TV. Hoje, gente, é um pouco mais fácil de comprar TV, mas naquela época não era todo mundo que tinha condições de ter uma televisão em casa. Então as lojas pediam avalistas e o João foi avalista do José, porque eles eram amigos. Acontece que o José não pagou a TV e quem acabou pagando essa TV foi o João, que também foi rapidamente descartado porque a dona Conceição não reconheceu ele. Ela disse que, apesar de parte do rosto estar coberta, que as outras características do José, mecânico, não tinha absolutamente nada a ver com quem tinha levado o Carlinhos. Uma coisa que eu acho assim estranha, né? Quer dizer, mais uma coisa estranha nessa investigação é que assim, eles esquecem que de repente uma pessoa ela pode não ser a autora do fato, do ato, mas ela pode ser uma mandante. Enfim, né? Quem sou eu para ensinar a polícia a fazer o trabalho dela? Próximo suspeito foi indicado pela própria dona Conceição, que só sabia o primeiro nome dele, que era Raimundo. Mas a polícia rapidamente descobre. O nome completo dele era Raimundo Pereira, ele era um comerciante ali da região. Ele tinha avançado o sinal com a dona Conceição, ela deu um passa fora nele, e como ele tinha as características parecidas, ela imaginou que ele pudesse estar querendo se vingar dela. Mas ele também é liberado, não consegui encontrar o motivo. Acredito que ele deva ter tido um álibi,
ou falta de provas de materialidade que fez com que a polícia fosse obrigada a liberar ele. No dia 6 de agosto, um outro comerciante ali da região é detido, que é o Celso Vasconcelos de Passos, junto com seu cunhado, Francisco de Almeida. Esse Celso, ele tinha uma dívida com o seu João de 15 mil cruzeiros. E o seu João, para não sair no prejuízo, tomou o carro desse homem, uma variante amarela. Não dá para saber se tinha aqui alguma nota promissória, porque você também não pode sair tomando o carro de outra pessoa com tanta facilidade. Afinal de contas, carro tem chassi, antigamente já tinha, que vem no documento, então não é simples assim, você tá devendo para mim, pega o teu carro, pronto, estamos quites. O pai do Carlinhos, o João, apesar de não, administrar muito bem as coisas lá, e depois a gente também vai descobrir umas outras coisas que podem ter feito com que a Unilabor fosse caindo, em decadência, ele era um empresário. Ele não deve ter emprestado esse dinheiro sem fazer com que o cara assinasse qualquer documentação. Então, provavelmente, nessa documentação, ele deixava o carro como garantia. Gente, aconteceram umas coisas tão bizarras, mas tão bizarras nesse caso. Vocês acreditam que um senhor, um idoso já, aposentado da Petrobras, seu nome era Hildebrando Castro, ele vai até a casa da família e ele fala com a dona Maria Conceição, oferece um ou dois dos filhos dele para ela colocar no lugar do Carlinhos. Gente... Olha se tem cabimento uma coisa dessas. Desde quando? Se um filho seu não substitui outro, que dirá filho de outra pessoa? O que leva uma pessoa, aposentado da Petrobras, não devia ganhar mal, a oferecer, leva aí um ou dois dos meus filhos? Ai, olha, só por Deus. Aí depois de vários dias, a polícia resolve investigar os membros da família, porque eles alegam que no dia do sequestro, quando eles chegaram lá, a dona Conceição estava sentada no sofá assistindo a televisão. Primeiro falam que a mulher fez um escândalo exagerado, depois que a mulher estava sentada no sofá assistindo televisão. Ela estava em choque. Aí, nesse momento, vai uma equipe na casa para investigar. Só que já é tarde demais. Todos os lugares possíveis onde o sequestrador podia ter tocado e eles conseguissem fazer o exame de papiloscopia, coletando as digitais, já não existiam mais. Eles alegaram também que no dia seguinte, quando ela foi até a delegacia para prestar depoimento, que ela estava com uma peruca muito bonita e com os olhos e os lábios pintados. Uma mulher de um empresário, ela normalmente se veste bem. Principalmente naquela época, as mulheres se vestiam muito bem. Eu acho que isso não deveria ter levantado nenhuma suspeita, a não ser que ela tivesse falado ou tido algum tipo de atitude. Agora, o fato dela ter se arrumado, todas as mulheres faziam isso para ir pra rua, Então, não dá pra gente comparar ela com a Monique, mãe do Henri Borel, por exemplo, Que fez uma selfie na delegacia, sabendo que o filho já estava sem vida. Alguns vizinhos, algumas testemunhas também tinham comentado com a polícia que ela não ligava muito, para os filhos. Que ela gastava bastante dinheiro, em salão, fazendo as unhas, o cabelo, estava sempre com roupas novas e as crianças tudo meio largadinho lá. Nessa época, era muito comum criança ficar na rua. E eu acredito que uma mãe não vá colocar uma roupa boa num filho para ele ir brincar na rua. Talvez rolasse aí um pouquinho de inveja. Já o seu João, ele foi por várias vezes considerado suspeito. Um dos primeiros motivos é que uma investigação superficial que foi feita na empresa já mostrou que ele estava com graves problemas financeiros. Então, teria tido a motivação de levantar um dinheiro para estabilizar a situação da empresa, o que na realidade é bastante plausível, principalmente levando em conta, corria-se um boatozinho ali em Laranjeiras que o Carlinhos
não era filho do seu João. E era algo que era conhecido por muita gente. Não sei se é verdade, não sei se essa informação procede. A questão é que existia sim esse boato. Então, o fato dos dois mais novos não estar lá, o fato do homem ter pedido a criança mais nova que estava na casa naquele momento, é sim um pouco suspeito, como já é de se esperar. Hoje em dia já acontece, é uma coisa que eu abomino, vocês sabem disso, já citei esse tipo de situação em vários vídeos. Então vocês imaginam naquela época que as pessoas eram ainda mais ociosas porque não tinha mídia social. A polícia recebeu uma enxurrada de trote que atrasa um monte a investigação, porque eles são obrigados a investigar cada uma dessas denúncias. Teve muitos suspeitos que foram detidos, interrogados, eu falei para vocês. Algumas fontes citaram tanto, outras tanto. Entre eles, 2 contrabandistas que alguns anos antes já haviam se envolvido num crime também de sequestro. Porém, também não foi encontrado de posse deles ou nas proximidades nada que levasse a polícia a provar que eles poderiam ter sido os raptores do Carlinhos. Dentre essas pessoas que eu falei que foram interrogadas, tiveram tanto pessoas que foram intimadas, quanto pessoas que se entregaram, como foi o caso da secretária da Unilabor, da secretária do seu João, a Maria Margarida da Silva. Ela alegou que ela era a autora intelectual do crime. Inclusive, ela levou um bloquinho de notas para mostrar que o bilhete havia sido escrito nesse bloquinho de notas, que era dela, que ficava na mesa dela, porque ela precisava do dinheiro para recolocar em caixa um dinheiro que ela tinha desfalcado da empresa. A polícia alega que foi investigado e que o depoimento dela foi desmentido. Eu não consigo entender por que raios uma mulher iria se entregar, sendo que não foi ela que cometeu determinado crime. Será que ela foi ameaçada por alguém a fazer essa confissão? É o mais provável. Nos jornais também foi divulgado um número para que qualquer pessoa que tivesse qualquer informação que levasse ao paradeiro do Carlinhos entrasse em contato. E através desse telefone, já que na residência não tinha telefone, entram em contato uma pessoa alegando ser também o sequestrador e marcando um segundo encontro para fazer a troca, para fazer o resgate do Carlinhos e o pagamento do resgate. Dessa vez, eles marcaram em um dos portões do Maracanã. Se não me falha a memória, Maracanã tem 9 portões. Então foi feito a mesma situação. E provavelmente por já ter sido usado isso da primeira vez, não apareceu ninguém novamente para pegar o resgate e devolver o garoto. Por causa do sequestrador não fazer a retirada do dinheiro, a polícia deduziu, não deduziu que o sequestrador não era nenhum idiota e ganhou a movimentação ali diferente do que era de costume. Eles deram o crime como não tendo sido motivado por dinheiro. Então essa hipótese foi completamente descartada. A falta de provas, de evidências mais concisas, de materialidade, levou alguns dos investigadores à beira da paranoia. Tanto que o comissário da 90ª Delegacia Civil, que era responsável pela investigação, e ele era o chefe da investigação, o Teodorico Murta, ele foi fotografado por mais de um jornalista vestido de mulher. Essas fotografias, pelo que eu entendi, os fotógrafos quiseram fazer algo para depreciar a imagem dele, quando na verdade ele só era desesperado querendo encontrar o Carlinhos. Então ele estava disfarçado, mas mesmo assim ele levou uma advertência e uma suspensão de 3 meses. Eu achei um absurdo essa punição que deram para ele. O cara tá lá se expondo ao ridículo para conseguir encontrar a criança, já que as investigações padrão não estão levando a nada,
e eles afastam o cara, tanto que o comissário Murta, mesmo afastado, ele continuou fazendo a investigação por conta própria, e algum tempo depois ele foi assassinado. No desespero lá, que era tanto, todo mundo querendo resolver o caso, a mídia em cima, filho de um empresário, eles chamam para depor a ex-lavadeira da casa, Ranulfa da Silva. Aqui eu soube, por várias fontes, que ela foi inclusive torturada, porque eles queriam que ela entregasse o ex-namorado dela, o Antônio Costa da Silva, que trabalhou junto com ela na casa, era conhecido como Pitoco, tinha antecedentes, e eles tinham sido demitidos juntos porque eles tiveram uma discussão assim mais acalorada, coisa que não devia acontecer em público, muito menos na casa dos seus patrões. Então, o João demite os dois. E corria-se um boato de que o João, pai do Carlinhos, e a Ranulfa tinham um caso, então a discussão teria sido por esse motivo. Eles conseguiram encontrar, o tal Pitoco, que chegou a ser até apresentado para a mídia como tendo sido o autor do sequestro, e depois eles passam um carão, um vergonhão, tendo que liberar ele, porque não tinha prova nenhuma de que ele teria cometido o crime. Depois, em janeiro de 1974, um assaltante se entrega para a polícia, fala que ele sequestrou o Carlinhos, ele ceifou a vida do Carlinhos e jogou ele no mar, a mando do senhor João Ramírez da Costa. Como eu disse para vocês, ele apareceria várias vezes, então tá aí mais uma em que ele é citado como mandante do crime. O nome desse homem era Adilson Cândido da Silva. Cerca de 6 meses depois desse homem ter feito essa confissão, porém de não ter nada assim material, nenhuma materialidade para comprovar, um pescador procura a polícia porque ele encontrou uma ossada que estava enrolada, um mourão de concreto por um arame farpado. Porém, foram feitos os exames laboratoriais e constataram que aquela ossada não pertencia a uma criança. Agora, gente, pasmem, um inquérito oficial só foi aberto no dia 26 de março de 1977. Isso mesmo, quase 4 anos depois do desaparecimento do Carlinhos. Qual o motivo disso? Eu não faço a menor ideia. Se houver alguma legalidade nisso que existia na época, que não existe hoje, e alguém aí que tá me ouvindo souber me explicar isso, por favor, coloca pra mim aqui nos comentários, que eu ia adorar entender como é que se abre um inquérito de um crime hediondo, sequestro de uma criança, quase 4 anos depois do ocorrido. Aí então é designado 2 delegados para refazer toda a investigação: Jorge Gomes Sobrinho e Rogério Marquezine. Eles interrogaram todas as pessoas que já tinham passado por interrogatório, o que é muito interessante porque depois de alguns anos as pessoas podem falar coisas diferentes e de repente não foi dita da primeira vez, ou elas podem se lembrar de coisas que elas não falaram, ou elas podem até mesmo cair em contradições que para um profissional é fácil identificar que é mentira. É então que a Vera Lúcia admite que o pai coagiu ela na época a não falar algo que ela percebeu com muita clareza. A Vera, que na época do desaparecimento, do sequestro do Carlinhos, estava com 15 anos e agora nessa investigação já estava com 19, portanto já tinha uma personalidade mais forte, não ia se deixar coagir tão facilmente assim. Ela conta para os investigadores, para esses delegados, que ela reconheceu a pessoa, o homem que levou o irmão dela, como sendo Silvio Azevedo Pereira. Ela fala que além dela reconhecer o olhar dele, o cabelo, os transjeitos, ela sentiu nele
o cheiro da indústria, que era um cheiro peculiar. Vocês devem saber, né? Que hospital, farmácia, tem um cheirinho diferente, assim, uma mistura assim de limpeza com medicamento. E ela reconheceu isso. E mais uma vez, seu João metido em uma mentira, porque ele falou que não era para ela contar isso para a polícia. Esse Silvio, ele era funcionário antigo do laboratório, porque ela conhecia ele muito bem, e eles não iam tanto assim até o trabalho do pai. E mesmo assim ela foi capaz de identificar ele com toda certeza. Ele foi a julgamento, ele foi condenado a 13 anos de reclusão, só que quando o advogado dele, na verdade eu acho que tinha até mais de um advogado, entrou com recurso, ele simplesmente foi liberado. Eu até compreenderia uma redução na pena, mas um cara que foi reconhecido pela principal testemunha, que é condenado pelo júri por 13 anos de reclusão, como é que na primeira petição o advogado já consegue a liberdade total dele? É muito errado, tem coisa muito errada aí. Lembra que eu contei pra vocês a respeito de haver um boato, a possibilidade do Carlinhos não ser filho do seu João? Os policiais encontraram na casa um porta-retratos com 6 dos irmãos e o Carlinhos num porta-retratos separado. Guarda essa informação que ela vai vir a ser relevante aqui na frente. Ah, eu esqueci de comentar. Além do depoimento da Vera, a perícia grafotécnica confirmou que o bilhete havia sido sim escrito pelo Silvio. Então é realmente um caso que vai assombrar a gente por muito tempo. Eu honestamente acho que eu vou morrer e não vou ter esquecido desse caso. Que na verdade, é uma coisa também que eu acabei esquecendo de contar pra vocês, foi acho que o caso que mais despertou o meu interesse para essa coisa assim de criminalística. Eu lembro de estar na recepção de algum lugar, não vou saber falar direito para vocês se era dentista, o que era, e eu vi uma revista razoavelmente grossa, não me lembro que revista que era, e na capa tava a foto do Carlinhos, tava fazendo aniversário de não sei quantos anos dele ter desaparecido, e eu acabei lendo toda aquela matéria. Eu achei aquilo uma baita de uma loucura, e eu ainda era criança, mas isso vocês já sabem também, que desde criança eu acho isso interessante. Eu achei uma loucura, aquilo ficou na minha cabeça. Talvez o Carlinhos tenha despertado isso em mim. É fato que o sequestrador frequentava a casa, era conhecido da família, porque eles tinham 3 cães e nenhum dos 3 latiu. E eles costumavam latir para qualquer pessoa que passasse na frente da casa, pessoa estranha. Então, os 3 cães não deram sinal algum de que um invasor estava entrando na casa, porque esse invasor já era de casa. Outro detalhe, a caixa de energia ficava num corredorzinho lateral da casa que vivia trancado. Dava para o pessoal que vai ver quanto foi gasto, quanto foi consumido, tal. Porém, para desligar os disjuntores, teria que adentrar. E não tinha marca nenhuma de que a entrada tinha sido forçada, o portão provavelmente estava destrancado, estava facilitando a vida de quem ia entrar e desligar a energia. Eu particularmente sempre tive na minha cabeça, quando a gente não tem, materialidade, então a gente tem que montar um quebra-cabeça. E tudo que eu tentava imaginar, quando eu montava esse quebra-cabeça, aparecia a foto do pai do Carlinhos, João Costa Ramírez. Para mim, eu sempre tive a certeza de que ele era o mandante. Às vezes, eu cheguei a falar da falta de recursos e tal. Porém, em 73 já existiam recursos que foram simplesmente ignorados. Foi o caso
de não fazerem a investigação na casa, de não ter sido coletado nenhuma impressão digital, porque se eles encontrassem uma impressão digital ali que fosse incompatível com a dos moradores, poderia indicar um principal suspeito. O próprio bilhete não teve assim uma equipe de perícia que foi junto com a polícia e com os bombeiros para fazer os primeiros exames. Então, pegada, tava chovendo, tinha terreno baldio, que foi onde ele fugiu. Nada disso foi coletado. Então, foi uma investigação muito mal feita, para não falar outra coisa. Ao longo desses quase 53 anos já, 12 homens se apresentaram como sendo o Carlinhos. 11 deles ficou comprovado que não era o Carlinhos, foi feito exame de DNA. A Dona Maria Conceição foi, obviamente, com a maior boa vontade, forneceu as amostras e 11 deles foram completamente descartados. Porém, um deles, que eu só sei o primeiro nome, é Jorge, o resultado do exame dele nunca ficou concluído, nunca apareceu. E o Jorge jura que ele se lembra de tudo. Ele se lembra, afinal de contas, ele tinha 10 anos na época. É uma idade em que a memória já tá, assim, bem formada, a ponto de falar que ele esqueceria isso. Então ele se lembra perfeitamente. E ele conta como estava o dia, a roupa que ele estava usando. Tudo bem que essas coisas foram ditas na mídia. Ele tem um probleminha de fala, que ele alega que foi porque ele apanhou muito no cativeiro. Ele levava choques na língua e ele conseguiu fugir. Porém, ele não conseguiu encontrar a sua casa, o que é algo também muito complexo, muito perturbador, porque ele poderia procurar a polícia. Por que será que ele não procurou? E por que o exame de DNA que ele e a Dona Conceição fizeram não ficaram prontos? Por que eles não fizeram um exame particular, né? Já que a justiça estava enrolando com isso. Hoje em dia não é tão caro assim. E a quantidade de gente que quer um desfecho dessa história, eles conseguiriam assim, num estalar de dedos, dinheiro para fazer esse exame. Como eu contei para vocês, né, que na minha cabeça sempre achei que o seu João, o pai do Carlinhos, fosse o culpado. E com esses dados, né, dos exames, dela não fazer questão do laudo, eu cheguei a pensar no seguinte, porque foi assim. Um ano depois do sequestro do Carlinhos, a Dona Conceição, ela se separou do marido. Mas naquela época, as mulheres, muitas mulheres, tinham pavor dos maridos. Estava acontecendo no nosso país, né, todo aquele lance de militarismo e tal. Era uma época em que as mulheres estavam lutando para conquistar mais direitos, porém algumas mulheres, elas eram completamente avessas a isso. E tudo indica que a Dona Conceição tinha sim bastante medo do seu João. Quando ele falece aos 99 anos em 2022, ela dá algumas entrevistas e nessas entrevistas ela sempre afirma que ela tem certeza que foi ele. Ela afirma que foi ele. E aí eu fico pensando assim, quando o Jorge apareceu, pode ser até que ela tenha recebido o laudo confirmando sim que ele era o Carlinhos. Mas acontece que, como tudo indicava que o pai é quem tinha atentado contra o menino, ela teve medo de que se o Carlinhos fosse descoberto, o João pudesse atentar contra ele de novo. Então ela agiu dessa maneira de forma a proteger a verdadeira identidade do Carlinhos. Eu acredito que haja uma grande possibilidade do Jorge ser o filho dela. O problema é o seguinte, gente, como eu disse, né, já vai fazer 53 anos. O Carlinhos estaria com cerca de 63, né? Na verdade, ele faria em julho 63, né? Ainda tá numa idade boa, mas a Dona Maria da Conceição já não está mais. Ela, na época em que aconteceu aquilo com Carlinhos, ela tinha por volta dos seus 30 e poucos anos. Eu sei que em 2022,
Quando o João falece com 99 anos, ela está com 86. Então, para refazer tudo isso, já daria, né, um desgaste, né, físico e emocional que talvez eles não quisessem passar por isso. Então eles deixaram em off entre eles, porque a mídia ia cair em cima. Vocês imaginam a mídia de hoje, tão ostensiva, tão agressiva, em cima de uma senhora de quase 90 anos? Então há a grande possibilidade, sim, do tal Jorge ser, sim, o Carlinhos, porém eles deixaram isso em segredo, só entre eles. E mesmo com, né, tanta investigação, que ao mesmo tempo foi grande, mas foi meio porquinha, a gente não conhece a dinâmica da família. E se de repente o Carlinhos sofria maus tratos parte do pai, talvez ela tenha permitido que a identidade dele ficasse escondidinha, justamente para que ele não fosse fazer mal de novo pro rapaz, que quando foi procurar por ela, ainda não tinha 60 e poucos anos. Eu não consegui encontrar a data, gente, mas ele era um jovem de aproximadamente 30 anos. E para você ter uma ideia, né, de como realmente a motivação da Conceição pode ter sido, sim, medo do marido, mesmo separando dele um ano após o sequestro do Carlinhos, ela nunca abriu a boca, temendo com certeza, não só por ela, mas também pelo filho. Outra coisa, assim, bastante esquisita, que profissionais que ainda atuam no caso, né, profissionais novos que não eram nem nascidos na época, alguns até mais novos que eu, que atuam nesse caso, afinal de contas, esses mistérios, eles mexem muito com a mente humana e a gente quer desvendar de qualquer jeito. Então, mesmo esses profissionais que ainda revisam esse caso, não sabem dizer o que foi que aconteceu com todo o dinheiro arrecadado. Parece que eles não conseguiram arrecadar a quantidade exigida no tal bilhete, mas foi arrecadado muito dinheiro e ninguém sabe onde esse dinheiro foi parar. Não dá para saber se o João usou para pagar suas dívidas, não dá para saber se isso ficou lá na corporação policial e na época eu acho que era mais fácil ainda a corrupção, né? Não tinha câmera de segurança, tal. Não sei, gente, não sei. Isso daqui são só especulações. Acontece que esse dinheiro ele desapareceu, virou fumaça. Hoje é isso, gente. Esse é um dos casos mais misteriosos que já ocorreram aqui no nosso país. Eu acho que para quem tem assim a cabeça um pouquinho, né, de massa encefálica trabalhada, consegue enxergar que quase tudo apontava para o pai. Mas sem materialidade, infelizmente, não há o que se fazer. A única coisa que poderia superar tudo isso seria uma confissão, coisa que ele nunca fez. Então, a gente vai ficar provavelmente na especulação. É um caso que eu acredito que não dê, mesmo com essas pessoas que estão estudando agora, devido à degradação de todas as evidências que podiam ter sido coletadas no máximo no dia seguinte e não foram, eu creio que não vai haver um encerramento. Se vocês acreditam em outra possibilidade, conta aqui pra mim. Vocês sabem que eu adoro ouvir a opinião de vocês. Mas, pra mim, é quase certeza que o pai mandou o Silvio cometer o ato. E eu acho que vai ser muito difícil de alguém tirar isso da minha cabeça. Mas se vocês quiserem tentar, eu desafio. E além disso, de desafiar, eu quero agradecer a vocês mais uma vez por ficarem aqui comigo, agradecer a vocês que aturaram a minha vozinha de taquara rachada, com o nariz ainda meio entupido, e fazer os pedidinhos de sempre. Eu preciso muito da interação de vocês comigo. Além disso ser importante de eu saber que o meu trabalho tá fazendo a diferença pro canal, pro algoritmo, pra plataforma,
Isso é tudo muito importante. Então, por favor, gente, se vocês gostam do meu trabalho, acham que minha pesquisa é legal, gostam dos meus comentários, deixa um like pra mim, compartilha com quem vocês sabem que se interessam por esses assuntos, comentem. Eu gosto quando vocês dão a opinião de vocês, porém, se estiverem na correria, eu sei que muitas pessoas às vezes ouvem, mas acabam não assistindo, porque tem dupla jornada, tem que trabalhar fora, cuidar de casa, tá com pressa, então, para não perder muito tempo comentando, deixa um emojinho, já tá ótimo. O algoritmo vai entender o quê? Que vocês e eu estamos interagindo. E é isso que vai fortalecer o canal. Que vocês sabem muito bem que não é um canal apenas para vir aqui e contar casos. Não, eu viso sim um mundo melhor. Então, os meus comentários buscam sempre abrir os olhos daquelas pessoas mais ingênuas que precisam ser alertadas dos perigos deste mundo, né? Então é isso, gente. Obrigada, obrigada de coração. Milhões de beijos no coração de vocês e até o próximo vídeo, que eu espero dessa vez venha bem mais rápido.